Olá, enquanto as pessoas vão entrando, eu vou estar encaminhando. Olá, Liana, tudo bem? Vou esperar mais algumas pessoas entrarem, vou estar liberando aqui. Eu só vou enviar para o Facebook, que tem algumas pessoas lá aguardando. O pessoal estava acostumado com o horário das 9, e aí tem algumas pessoas agora já estão entrando lá. A Gabriele, a Cristiane, sejam bem-vindas. Nós vamos falar hoje sobre feridas emocionais, né? E juntamente com a Liane, que já entrou, eu já vou estar chamando a Liane para estar aqui. E a gente vai estar, então, iniciando. Liane, eu acho que você coloca lá para participar e eu já te incluo aqui. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente já inicia conversando, tá? Eu não tô conseguindo te chamar aqui. Isto. Oi, Eliana, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Márcia? Boa noite. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Tá dando eco, isso. Algumas pessoas me mandaram a recém-mensagem que não vão conseguir assistir agora, que vão entrar daqui a pouquinho. Então, a gente já vai iniciando, conversando. Para mim é um prazer ter você aqui nessa live hoje. Eu que agradeço, Márcia, o convite. Sinto muito honrada de estar aqui, minha colega de formação, né?
E hoje a gente está aqui dividindo a tela, então, para falar de um assunto tão importante, né? Isso. Gratidão pelo convite. Como é Eu que tá o meu som? tava com eco no início, agora tá um pouquinho menos. Se eu sentir que o eco vai atrapalhar um pouco, eu vou te avisando daí. Isso, aí eu coloco o microfone, então, o fone de ouvido. Tá. Hoje à tarde eu estava falando um pouquinho sobre essa questão das nossas feridas emocionais, né? Eu estava olhando e é um desafio realmente a gente estar falando sobre isso, né? E eu sei que o Verdade. desafio maior mesmo vai estar também nas pessoas estarem participando, porque isso mexe com a gente, né? Mexe Verdade. diretamente na vida da gente. Então, eu enviei convite para muitas pessoas para elas poderem realmente estar assistindo. Algumas falaram que vão estar assistindo depois, que devido ao horário, elas não estão conseguindo entrar agora nesse horário ainda, né? O pessoal já estava habituado com o horário das 9, desde ontem eu antecipei meia hora, né? Então, assim, é um assunto que mexe muito, porque ele modifica, ele transforma a gente quando a gente começa a entender o que são essas feridas emocionais, né? Então, É a verdade. Marinês está entrando, o Carlos, a gente então hoje vai estar conversando sobre feridas emocionais. E essa questão das feridas emocionais, eu tenho falado, ontem eu falei até sobre os vícios emocionais, o quanto são importantes as experiências que a gente traz da nossa infância, né? E o que a gente Isso. deixa para os nossos filhos, porque a gente teve experiências e através dessas experiências a gente trouxe algo para a nossa vida. E aí eu não quero passar essas mesmas experiências para os meus filhos. Então eu preciso entender isso para quê? Para que os meus filhos não passem por algumas situações que eu Mesmas passei. coisas. E a gente faz Isso. exatamente o contrário, né? Aquilo que É. a gente recebeu, a gente acaba muitas vezes passando inconscientemente para os nossos filhos, né? Inconscientemente. Isso. Isso. Verdade. Então, assim, eu queria que Então, vou deixar você falar um pouquinho sobre essa questão das feridas emocionais. isso. Então, Márcia, mais uma vez, então, obrigado pelo convite, né? Dar um abraço para todos os que estão nos acompanhando e para aqueles que vão nos assistir posteriormente. E dizer assim, ó, abram o coração de vocês para tudo aquilo que nós vamos falar aqui nesta noite. Porque é bem como você falou, né, Márcia? Falar de feridas emocionais é falar da nossa dor interior. E o que a gente tem percebido? Que as pessoas, elas querem a cura, mas elas não querem viver o processo. E então, muitas vezes, elas se auto-sabotam na metade do caminho, porque o processo de cura da ferida emocional, ela vai doer. Eu posso falar porque eu tenho autoridade, porque eu passei por isso. Quando eu mergulhei no autoconhecimento, eu identifiquei o porquê eu agia de determinada maneira e eu não gostava, e quando eu via, eu já estava fazendo aquilo, né? Comportamentos assim, que depois a gente vai estar falando aqui no decorrer, né? Os comportamentos que a gente não gostaria de fazer e quando você dá conta, já fez. Algumas reações. Então, quando eu tive todo esse entendimento, né? Quando eu voltei lá para o passado, né? Embora o coach ele não trabalhe com o passado, foca no presente e ação no presente, foco no futuro. Mas quando se trata de ferida emocional, de cura interior, nós temos sim que voltar, não muito tempo, mas assim, o tempo que for preciso para identificar as nossas feridas emocionais, resgatar aquelas memórias de dor, resgatar aquela criança interior que existe dentro de cada um e que ainda guarda mágoas, ressentimentos, memórias de dor, e poder então ressignificar, poder tratar, poder curar. Uhum. Então, é um processo dolorido porque nós vamos estar voltando lá no passado e muitas pessoas não querem isso. Eu percebo isso no meu dia a dia. Quando a gente fala, as pessoas dizem, eu não tive problema com fulano, não tive problema com pai, não tive problema com mãe, minha infância foi tranquila, mas a gente sabe,
pelos comportamentos, pelas atitudes, contra argumentos, como é que é? Contra fatos, não argumentos, né? Conforme a pessoa reage, agora conosco, depois de todo esse conhecimento, a gente sabe que são reações de quem tem ainda uma ferida ou várias feridas e precisa de cura. Então, vamos lá. O que é, então, a ferida emocional? Ferida emocional é aquela dor interior. São as memórias de dor que estão guardadas lá no nosso inconsciente até hoje. Quando que elas podem começar a ter... Quando que a gente pode começar a internalizar essas memórias de dor? Ainda no ventre da nossa mãe. De que forma? Quando a mãe, por exemplo, engravida e ela não estava preparada naquele momento para ser dor. Então, ela está enfrentando uma gestação, talvez sem condições financeiras, ou porque não era o momento adequado, o pai não queria. Então, ela engravidou e a reação dela foi uma reação negativa, talvez de preocupação, de angústia, de ansiedade, e todo o sentimento da mãe passa pelo feto através da placenta, através do útero. Tudo que a mãe sente, coisas boas, sentimentos bons ou não, passa para o feto, passa para o bebê. Então, quando esse bebê nasce, e às vezes ainda durante a gravidez os pais têm preferência para ser de um sexo e nasce de outro. Então aquela criança já vai nascer, por exemplo, se eles queriam uma menina e nasceu um menino, qual vai ser a reação, né? Aquele bebê, ele vai entender que ele não era para ele nascer, ele não é bem-vindo nessa casa. Quem era bem-vindo seria alguém do sexo oposto. Então já vai nascer com uma ferida, e aqui especificamente a ferida da rejeição. Porque tem várias feridas, mas a rejeição é uma das que a gente vai estar falando mais, porque é a ferida que mais dói no nosso interior. Segundo a Joyce Meyer, que é autora do livro Raízes de Rejeição, ela cita no livro que a rejeição é a dor emocional mais profunda do ser humano. Ela distorce a identidade, ela causa vários prejuízos, né, na vida do ser humano. Então, assim, essa criança então, já nasce com uma carga emocional negativa, ferida, se sentindo talvez não aceita, né? E ela vai se desenvolver naquele ambiente. Por mais agradável que seja aquele ambiente, onde os pais dão toda atenção, carinho, mas se os pais carregam feridas que não foram curadas, a tendência dos pais é reeditar nos filhos todas aquelas dores deles de forma inconsciente. Por outro lado, mesmo que os pais, vamos levar então para uma família que não é uma família amorosa, aconchegante, porque a gente entende que a família ela tem que ser o local de refúgio, o local de aconchego, onde a criança ela se desenvolve fisicamente, intelectualmente, moralmente, espiritualmente, enfim. É o local onde ela vai desenvolver a identidade dela, onde ela vai desenvolver as crenças e os valores. E numa família disfuncional, onde os pais brigam, discutem, né, é uma família com muitos conflitos, aquela criança ela vai entender que ela não é tão boa assim, porque a criança ela tem o ego dela, ela leva tudo para ela entende como se tudo que acontece de errado na casa é como se fosse culpa dela. E ela vai pegar essa dor das brigas e discussões para ela. Ela vai entender que se ela fosse melhor, os pais não estariam brigando. Então, vocês imaginam quando os pais se separam. Ela vai entender que ela não foi tão boa assim, porque um dos pais saiu de casa. E muitas vezes ela se culpa, né? E leva aquela culpa para a vida toda. Isso. Ela se acha que se ela tivesse sido melhor, os pais não teriam. Então ela se culpa, ela fica assim, ó, é uma inversão na identidade, uma distorção na sua identidade. Ela não se acha capaz, ela não se acha merecedora. E veja bem, quando os pais
eles remetem algum adjetivo para a criança. Às vezes a criança ela vai crescendo, então num ambiente disfuncional, onde ela não recebe o amor que ela merece, que ela deveria receber, porque todo ser humano ele precisa de 3 As: aceitação, acolhimento e amor. Quando ele não é aceito, amado, acolhido, ele não vai se sentir pertencente àquela família. E ele vai fazer de tudo para chamar atenção. Uhum. E aí ele reage numa forma de dor, ele vai espernear, ele vai ser aquela criança que vai se tirar no chão para chamar atenção, que vai fazer birra, vai fazer tudo. E o que acontece? Os pais, por não ter entendimento, vai acabar batendo ou ainda dizendo um monte de coisas para essa criança, né? E aí, cada vez que o pai ou a mãe se refere àquele filho, dizendo, tu é isso, tu é medonho, tu é malvado, tu só me dá trabalho, tu não devia ter nascido, um monte de adjetivos, sempre que ele vai dizer tu é isso ou aquilo, ele está afetando a identidade do filho. E a criança, como ela não tem discernimento, o pai e a mãe para ela são seus primeiros heróis, ela acredita em tudo que eles falam, ela vai acreditar sim que ela é um idiota, que ela é isso, que ela é aquilo, que não devia ter nascido, que ela é burro, e ela vai, ali vão estar se formando já as primeiras crenças, na matriz das crenças, né? As crenças primárias de identidade, de quem eu sou, de capacidade e de merecimento. Então vai ser aquela criança que vai crescer, se tornar um adulto que não sabe quem é, porque ele está com uma identidade distorcida por tudo que ele ouviu repetidas vezes pelo pai, pela mãe, às vezes pelos irmãos, pelo professor. O professor aqui, se tiver alguém escutando, assim, o papel de um professor na vida de um aluno é mais importante do que vocês possam imaginar, porque a expectativa da criança com relação ao professor e também aos pais é muito grande. Como eu disse, os pais são os primeiros heróis, e o professor também. Principalmente das primeiras séries, o primeiro professor marca profundamente a vida da criança. Eu, por exemplo, quando fiz todo esse processo, eu identifiquei uma dor que eu carregava da minha professora lá quando eu tinha 6 aninhos no pré. Claro que ela não fez por querer, ela reagiu de uma forma assim, tinha uma apresentação no dia das mães, e ela simplesmente ela me deu uma poesia, me deixou por último lá para mim, na época a gente fazia os versinhos, as poesias, fazia aquelas apresentações, e ela não foi muito empática comigo, e eu fui perguntar umas coisas e ela disse qualquer coisa assim que me marcou, e realmente quando eu passei por todo o processo, eu senti aquela dor, aquela mágoa, que naquele momento eu me senti rejeitada perante os outros colegas, eu me senti injustiçada. E isso parece bobo contar hoje, mas eu, na criança, naquela idade, naquela época, com 6 aninhos, eu me senti muito, muito injustiçada, muito humilhada, assim, muito rejeitada. Bom, e assim a gente vai crescendo, então, com uma identidade distorcida e deixamos de viver tudo aquilo de bom que nós nascemos para ser, para fazer e que nós merecemos. Então, as nossas crenças, né, primais que determinam os nossos valores, a forma como nós nos vemos, a forma como a gente encara que nós somos capazes de fazer determinadas coisas, a forma como nós entendemos se somos ou não merecedores para determinadas coisas, de fazer determinadas coisas, a gente acaba, então, distorcendo tudo isso. E nós passamos, então, a viver uma vida de autossabotagem, deixamos de fazer muitas coisas que era para nós fazer. Em resumo, nós deixamos de cumprir com o propósito pelo qual nós viemos nesta terra, né? Porque todos nós viemos lá com uma bagagem, com todos os dons e talentos necessários para cumprir o propósito que Deus determinou para nós aqui nesta terra. Então, quando a gente vive com feridas emocionais, nós deixamos de entender quem nós somos, nós passamos a nos ver com baixa autoestima, nos vendo como não sendo capazes de fazer determinadas coisas,
como não sendo merecedores para ter determinadas coisas, não, enfim, tudo aquilo que pai e mãe falou com nós lá na nossa infância, talvez num momento de raiva, que disse, tu nunca vai ser feliz, tu só me dá problema, tu é burra, menina, tu não consegue fazer isso. Tudo isso vai internalizando e vão sendo sobre essas memórias, essas experiências de vida vão sendo sobrepostas no nosso inconsciente. E muitas vezes a gente até pode crescer, se tornar adultos e até assim, entre aspas, esquecer daquilo, né? A imagem daquilo que nos causou dor. Mas o sentimento, aquela angústia, ela vai permanecer lá dentro. E num momento qualquer da nossa vida, um gatilho, alguém vem e nos magoa novamente, relembrando aquele fato lá, aquela dor lá do passado, e aí, como a gente diz, então, o gatilho é disparado, e aí aquela dor lá do passado se junta à dor do presente, e aí a gente explode. Então, dá uma raiva muito grande. E isso justifica o porquê muitas pessoas, às vezes, calminhas, boazinhas, acontece alguma coisa assim e explodem, né? As pessoas ficam assim sem entender, por causa do sentimento vivido lá na infância, né? Por exemplo, assim, para vocês entenderem melhor. Quando Liana, alguém só um nos magoa... pouquinho. Deixa eu ver, tá dando um pouquinho de interferência. Coloca ali no comentário se a voz da Liana para você está ok. Se é só para mim que tá dando interferência aqui. Se tá ok, daí nós continuamos, senão a gente vai ter que ver aqui. Isso. Coloca ali, pessoal, como é que tá a minha voz, o som, se tá Se bom, você se está tá com ouvindo, eco. para mim tá dando parece que tá tremida, como se a internet não tivesse muito, talvez seja só para mim aqui. Você tá me ouvindo bem, Liana? Eu sim, tô te ouvindo bem. Quem Tá. sabe eu boto o fone de... Tá ok, ó, a voz da Liana Ok, tá tá. ok. Tá bem. Tá, então é para mim que tá aparecendo aqui, parece que tava meio tremida, tá? Então tá ok. Mas, mas, Certo. mas essa questão que a Eliane colocou realmente assim, às vezes o que que acontece? Aquilo que está acontecendo, aconteceu com nós em algum momento, a gente não tem consciência daquilo, mas ela está internalizada em nós, né? E aí, Isso. e aí que a gente tem essa questão de você realmente acabar muitas vezes largando, né, aquilo que está por dentro, né, que está Explodindo, sangrando. né? Isso, e eu lembro muito bem quando a gente fez o Master na aula com o Anthony Portinari, ele disse uma frase, e eu até coloquei essa semana essa frase: se você não curar as suas feridas emocionais do teu passado, vai sangrar nas pessoas que você ama e que não te machucaram. E é isso que você estava falando agora, né? Então você, sem querer, essas pessoas que estão hoje ao seu redor, elas não têm culpa daquilo que aconteceu com o teu passado, nem tu não tem culpa disso, mas tu precisa identificar para realmente trazer a cura, né? Então eu vou deixar Exato. isso. Eu vou deixar a Isso. Liana continuar, porque eu achei que talvez estivesse dando essa questão da voz tremida para todos, mas se era só para mim, não tem problema, que para mim tá ok, então. Ok. Eu tenho aqui uma anotação que eu achei super importante trazer. Olha só. Então, quando a dor ela pode ser nomeada em três tempos, né? No presente, no passado e no futuro. Então, quando alguém nos magoa, por exemplo, hoje eu sou ferida, tá? Eu sou ferida, alguém me diz alguma coisa e eu ainda não passei por um processo de cura, então qualquer coisinha às vezes nem é intencional da pessoa, né? Por exemplo, assim, tu chega numa roda, eu até falei isso numa live passada, tu chega numa roda de amigos, as pessoas estão rindo, conversando e a pessoa chega e aquela pessoa ela é ferida, ela carrega, né, uma ferida emocional muito grande e tudo ela acha que as pessoas estão contra, e as pessoas chegam e param de rir, de falar, ela se acha que estavam falando dela, então ela se magoa. E aí, passa algum tempo, essa mágoa, ela fica ali remoendo,
Aí vai passando, ela até pode pensar que ela esqueceu. E essa mágoa, ela já muda de tempo, ela vai ficar lá no passado, né? E só que é assim, passou mais um tempo, acontece uma situação parecida. Ela enfrenta uma outra experiência parecida com aquela, e aquela dor lá do passado, aquela mágoa lá do passado, que já é uma ira recalcada, como a Ilma Cunha fala, uma psicanalista, ela fala uma ira recalcada, ela se junta àquela dor do passado com a dor do presente e vem a raiva. E aí, muitas vezes ela explode, então ela tinha aquela mágoa, ela não conseguiu perdoar, né? Ela não conseguiu administrar aquilo, entender o que aconteceu, ela fica magoada, ressentida, e aí quando vem uma situação parecida, ela revive a dor, e a dor do passado se soma à dor do presente e vem aquela raiva, né? Aquele cortisol sobe e ela se auto-sabota, ela bota os pés pelas mãos, como a gente vê muitas pessoas. E essa pessoa, ela vive o presente em constante agitação na alma, ela vive uma turbulência na sua alma. E ela tentando se proteger de sofrer amanhã a dor que ela já sentiu no ontem. E isso, então, resulta em ansiedade. Então, ela vai se proteger, ela não quer mais sofrer. Então, ela já vive naquela ansiedade com medo de sofrer. Então, a pessoa vive escrava das suas próprias emoções. E a gente vê, eu vivi muitos anos assim, até ser curada. Todas as pessoas, elas carregam feridas na alma, umas mais, outras menos, principalmente a ferida da rejeição, como a Joyce Meyer fala. E, claro que dependendo do ambiente onde ela foi criada, a situação, com os coleguinhas, professores, enfim. E dependendo também da maneira como cada criança reagiu àquela experiência. Isso é muito importante. O Paulo Vieira fala, ó, hoje nós somos o significado das nossas memórias. Uhum. Então, um fato que aconteceu, como eu falei antes, para mim, eu me senti magoada com a professora, porque ela não me deu atenção, eu queria, enfim, uma poesia melhor e tal, e ela não me deu bola. Talvez se fosse outra pessoa junto comigo, na mesma circunstância, ela não iria dar bola. Mas eu, naquele momento, interpretei aquilo como uma rejeição. Então, todo ser humano, ele interpreta as suas experiências de forma individual, porque nós somos seres únicos, né? Deus nos criou únicos, ninguém é igual a ninguém. Por isso que a gente assim, tem que ter essa empatia de olhar para as pessoas e nunca dizer, mas que bobagem isso. Não, se ele interpretou assim, vamos entender que ele precisa de ajuda, ele precisa de cura, porque ele carrega, né, traves emocionais, feridas, de tudo que ele viveu lá do passado. E até essa pessoa não ter esse entendimento, não passar tudo pelo autoconhecimento, você conhecer quem ele é realmente, que ele não é aquilo que aconteceu, que aquilo que aconteceu representa só 10%, que 90% é aquilo que ele vai fazer a partir daquilo que aconteceu, né? E ele vai decidir se ele quer, aí a partir desse conhecimento, claro, ele vai decidir se ele quer continuar vivendo, como dizem alguns autores, na cama da vitimização, olhando só para aquilo que aconteceu, com dor, olhando para as feridas do passado, ou se ele resolve fazer diferente daqui para frente e entender que aquilo foi só algo que feriu e que ele pode sim dar um novo significado para aquilo que aconteceu. É a questão do não julgamento também, né? Porque o que acontece? Isso. Nós nos julgamos muito. E aí, quando a gente tem a base do autoconhecimento, que a gente consegue compreender isso, a gente consegue ver as coisas de uma maneira diferente. Então, essa é a questão do não julgamento, de eu lidar com aquilo que me aconteceu de uma maneira saudável, né?
E quando eu falo em não Isso. julgamento, quando você falou das questões de eu ver que cada pessoa tem uma carga diferente, né? E eu falo muito sobre isso nos treinamentos ou nos grupos de coach, porque o que que acontece? As pessoas têm tendência a julgarem as outras. E cada um tem uma carga diferente, né? Então, a partir do momento que eu tiver mais empatia e parar com os julgamentos, eu vou conseguir também me trabalhar de uma forma diferente, né? Exatamente. E entender, né, Márcia, que só rejeita quem é rejeitado. Rejeitado. E só fere quem é ferido. Só Uhum. machuca quem é machucado. Isso Então, é quando a importante. gente entende isso, que quando a gente tem esse entendimento que, bom, se a fulana lá me fez isso e eu me magoei, é porque ela tá pior ainda que eu, ela tá machucada, ela não identificou que ela precisa curar, porque quando a gente passa por todo esse processo, os nossos frutos são diferentes, né? Quando a gente carrega a ferida de rejeição, os nossos comportamentos, as nossas atitudes são de baixa autoestima. É aquela pessoa que está sempre na defensiva, que está sempre batendo de frente. Alguém vai falar alguma coisa, ela já vai se dar, como eu falei antes, né? Movida ao cortisol, ao hormônio do estresse, vai bater de frente. É uma pessoa insubmissa, não consegue se submeter a autoridades. É aquela pessoa que não consegue dizer não, ela tem uma necessidade, às vezes, de agradar todo mundo, né? Ela precisa estar sempre sendo validada, porque ela foi talvez desamparada lá no passado, então ela precisa estar sempre rodeada de pessoas, e para isso ela manipula muitas pessoas, né? Enfim, ela carrega uma série de sentimentos e comportamentos tóxicos que prejudicam o relacionamento, principalmente com as pessoas que ela mais ama. Se falando aqui em família, ela fere o próprio marido e os filhos inconscientemente. Isso Isso. até ela não entender todo esse processo, né? Porque daí, quando a gente não tem esse entendimento, aquilo que a Márcia falou antes, nós vamos repetir os comportamentos e atitudes de nossos pais, que também carregavam Também. feridas, né? E eles transferiram para nós, filhos. Então, toda uma série de comportamentos e reações e atitudes disfuncionais, aquilo então que a gente mais abominava em nossos pais, nós acabamos inconscientemente repetindo com os nossos filhos. E quando a gente tem esse entendimento, então, de que nós fomos tão vítima quanto nossos pais, e que nós agora temos essa oportunidade de fazer diferente, de ressignificar, de entender isso, nós tiramos o nosso olhar de vítima de nós mesmos, né? E passamos ao ser autor da nossa história. De que maneira? Perdoando. Perdoando todas as pessoas que nos magoaram lá atrás, seja pai, seja mãe. Quando eu falo em perdoar, assim, o perdão ele é um processo, não é simplesmente, eu perdoo. O perdão é um processo e às vezes leva tempo, Sim. de acordo com a agressão que a pessoa, de acordo com a ferida que ela carrega. Quando eu falo em ferida, aqui eu me refiro a de todos os tipos, desde um abandono do pai e da mãe. O que é o abandono? Não é o pai e a mãe que deixaram a criança sozinha, mas aqueles filhos órfãos de pais vivos que vivem debaixo do mesmo teto, mas que eles não se conectam em amor, em verdade com o filho. Eles ficam fazendo outras coisas e deixam as crianças ali no sofá assistindo televisão, filme o dia inteiro, né? Ou quando estão em casa não dão atenção. Então aquelas crianças não se sentem amadas, conectadas em amor, não se sentem pertencentes. Então gera uma ferida. Mas Uhum. tem outras feridas, por exemplo, o abuso físico, que os pais que batem muito, abuso verbal, que eu creio que ainda é pior ainda do que o abuso físico, porque as palavras de pai e mãe têm muito poder, e tem poder para gerar vida e gerar morte também. E muitas palavras, quando os pais estão feridos e estressados, eles acabam falando coisas que não deviam, causando maldições na vida dos filhos, né? Retardando todo um processo maravilhoso de desenvolvimento na criança, e acaba, então,
como que estagnando. E tem os abusos, então, sexual também, onde a criança, ela se sente profundamente perturbada, ela carrega uma mágoa. O abuso sexual, ele assim, é algo de muito terrível, com repercussões muito sérias na vida adulta, mas que hoje a gente sabe que tem cura também, né? O bom disso tudo é saber que tudo isso tem cura, né? Que a gente pode se libertar, que as pessoas podem se libertar. Então, o abuso sexual, a criança vai interpretar da seguinte forma: em primeiro lugar, o abandono. Bom, se o pai e a mãe estivessem comigo neste momento, não teria acontecido isso. Em segundo lugar, ela vai se achar culpada, porque ela acha que ela provocou aquilo. Então, ela vai carregar uma raiva com culpa, com medo, porque ela vai ter medo de ser repetida aquela cena, e isso vai gerar um turbilhão de angústia, de dor dentro dela, a alma dela vai ficar um turbilhão, e as emoções dela, assim, vai ser movida a raiva, a medo, a emoções tóxicas, e até essa criança crescer, e ela vai, geralmente, pelas experiências que a gente tem, pelas aulas que eu já assisti, livros que eu li, é difícil uma criança contar isso para o pai e a mãe. Ela vai abrir isso lá na fase adulta, quando realmente ela já perdeu muito, às vezes ela já terminou com o casamento, ela já terminou com uma família, porque aquilo fica borbulhando lá dentro, mas ela não consegue pôr para fora. E às vezes Então ela reage. ela não coloca muitas vezes isso para fora, porque geralmente o abuso acontece com pessoas próximas. Então, assim, Isso, geralmente envolve um familiar, alguém. Eu atendi uma coach há um tempo atrás, exatamente, ela veio, ela fez o processo, tudo, e era o avô que tinha abusado ela da infância. Então, os relacionamentos dela, ela não conseguia ter relacionamentos, a vida dela era uma coisa horrível, assim, de se dizer da forma como ela descrevia. Ela não conseguia, os sentimentos que ela tinha eram sentimentos muito ruins. E aí, com a questão do exatamente. processo de perdão que ela teve, né, e trabalhar isso, ela não precisou chegar a contar para a família, porque isso ia gerar outras coisas dentro da família, mas ela conseguiu se perdoar daquela culpa que ela levava, né? Então, é preciso procurar ajuda, não adianta a pessoa, ela tá com tudo isso, ela não pode contar para o ambiente dela, mas ela acaba não procurando ajuda para isso. Então, a importância dela buscar essa Exatamente. ajuda, né? Foi muito bom, Márcio, tu falar que ela foi abusada por parentes. O que mais me surpreende nisso tudo é que não é abusado por estranhos, mas Uhum. por muitas vezes é o próprio pai, um pai alcoólatra que não tem noção, né? Que abusa a própria filha, padrastos, tios, às vezes um irmão. Mas tem que entender que essas pessoas, que eu não estou aqui defendendo quem faz isso, mas essas pessoas que causam isso, que elas também foram abusadas quando eram pequenas. Então, elas carregam essa ferida e elas vão acabar, então, ferindo outras pessoas de forma inconsciente, porque elas, como eu falei, elas tiveram a identidade, a personalidade dela toda distorcida, pessoas totalmente feridas. Claro que uma coisa não justifica a outra, mas quando a gente passa a ter esse olhar, nós vamos conseguir, então, trabalhar nas pessoas o processo de perdão, porque nenhuma pessoa saudável vai abusar de alguém, de uma criança, né, enfim, é algo que não se pode admitir. Mas isso causa uma dor muito grande. E hoje, assim, vendo as pessoas, eu tenho visto relatos de várias pessoas que hoje, assim, são pessoas, mulheres de Deus, pastoras, que lideram grandes igrejas no Brasil afora. Olha, assim, a grande maioria foram mulheres abusadas. E a gente percebe que quando a pessoa ela é curada, ela permite passar pelo processo de cura, ela libera perdão para ela mesma, para o agressor, Deus vai usar essa pessoa, porque aí ela vai ter autoridade para falar, porque quando tu passa pela dor, tu é curada, tu é liberta, Deus vai te usar como uma ferramenta para curar outras pessoas. Isso.
né? Quando uma mulher é curada, ela vai ser usada por Deus, ela vai ser restaurada, ela vai usar, Deus vai usar essa pessoa para curar a sua família, para restaurar os relacionamentos, né? E a mulher, ela tem uma influência dentro da sua casa para fazer isso. Então, isso é maravilhoso entender que aquilo que nos aconteceu, por pior que tenha sido o nosso passado de dor, as memórias negativas, aquilo foi só 10%. 90% é o que eu vou fazer com aquilo que me aconteceu. E aí eu vou então entender que se eu perdoar, eu não vou estar liberando aquela pessoa que me fez, que me machucou, se é um estuprador, se é alguém, né? Mas eu vou estar me liberando a mim mesmo. Eu vou ser livre para continuar minha jornada, evoluir aqui como ser humano, viver minha melhor versão e cumprir, então, com os propósitos pelo qual eu nasci para viver. E, como eu falei, o perdão, Márcia, né? Ele é realmente assim um processo. Eu fiz uma anotação aqui, ó. A importância das pessoas reconhecer, né, que tem essa ferida, ela tem que entrar se é um adulto, então, que está vivendo esse processo, ela tem que reconhecer que ela tem essa ferida, ela tem que entrar em contato com a criança interior para reviver aquela história de dor, aquela memória de dor, não para se culpar e se vitimizar, mas para dar um novo significado para aquilo que aconteceu. Isso. Né? Até, então, essa questão também, até falaste a questão do perdão, eu tinha uma anotação aqui, eu estava procurando aqui, mas eu não achei. É aquela coisa, quando eu libero o perdão para um agressor, não quer dizer que eu estou concordando com aquela agressão que ele fez. Isso. Eu apenas estou começando a olhar para dentro de mim, vivendo o meu melhor e deixando aquilo para lá. Né? Porque exatamente. Não adianta eu estar porque se eu não libero o perdão, eu vou estar carregando esse agressor junto comigo. E assim, quando exatamente. Eu libero o perdão, eu deixo ele para lá, não quer dizer que eu concorde com aquilo que aconteceu, mas o que eu vou ressignificar isso, vou olhar isso de uma forma diferente, né? E aí, essa questão que tu colocou sobre reconhecer, é bem importante a gente entender que a nossa primeira reação é a negação. Mesmo que eu tente reconhecer, eu vou, de alguma forma, tentar negar ao mesmo tempo. Eu vou ficar no primeiro momento, tu fica naquele embate. Eu reconheço, mas ao mesmo tempo eu não aceito, eu não quero isso, então eu preciso trabalhar. Eu não quero mexer naquilo, né? Eu não quero mexer naquilo. E aí, muitas vezes, vem à tona aquele sentimento de raiva que foi o que aconteceu lá no teu passado, né? Até você conseguir realmente assimilar toda aquela situação e começar a aceitação. E o momento que tu aceita, né? Que é o que começa o processo da cura, né? Isso, exatamente. Quando a gente, como eu disse antes, muitas pessoas querem a cura, mas não querem viver o processo e param na metade do caminho, porque começa a sentir dor, então elas não querem mexer. É como uma ferida que ela tem a casca, mas ela não foi limpa o suficiente, não foi tratada, então ela vai formar aquela casca, mas a secreção purulenta está lá debaixo. E a ferida emocional é a mesma coisa. Ela está, às vezes, até esquecida lá no inconsciente. Mas a imagem pode ter, assim, não vem mais à memória com frequência, né? E a pessoa, às vezes a pessoa lembra, mas tipo assim, deixa lá, tá esquecida, não vou mexer. Tá lá, deixa lá. Mas a angústia, a dor, ela vem em forma de angústia, aquele turbilhão. E no momento... Quando tu menos espera, algum gatilho é disparado e aí a pessoa explode. É como uma panela de pressão, né? Ela vai fervendo, 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 mas chega num momento assim que explode. E às vezes, quando ela explode assim, ela já pode estar no limite dela, né? Porque ela já sofreu tanto, ela já magoou tanto, ela já, às vezes, estragou com o casamento, feriu os filhos, terminou relacionamento com amigos, com pai, com mãe, e tem uma vida totalmente assim, desestruturada, e ela já não se acha mais digna, muitas vezes, de merecer perdão, e às vezes acaba até se suicidando. É bem grave isso. Então, assim, toda ferida, ela precisa ser exposta.
quanto antes melhor. Então, a pessoa precisa, assim, então, reconhecer, parar de negar que existe a dor, tem que olhar para si, parar um pouquinho. Quando eu digo parar, é sair do ativismo, porque tem muitas pessoas que trabalham, fazem, porque se ela parar, ela vai ter que olhar para a sua dor. Então, elas preferem ficar entretida com um monte de coisas, limpando casa de modo compulsivo, ou comprando, ou jogando, fazendo tudo em excesso para não parar. Né? Umas pessoas resolvem então dormir o dia inteiro, porque enquanto dorme não precisa olhar para o seu interior, para si. Então, assim, parar de dar essas desculpas e olhar para o seu interior com verdade, com humildade, e olhar para as emoções, olhar o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo isso, por que os meus pensamentos são esses, o que esses pensamentos estão querendo me mostrar. Então, olhar para o seu interior, assim, e perceber as emoções. É preciso dar espaço, assim, para todas essas emoções, a raiva, né? Geralmente pessoas que foram muito feridas, elas guardam uma raiva dentro de si, né? Uma raiva muito grande, e isso até não ser tratada, tudo aquilo que não é expresso, a dor que não é expressa em forma de palavras, né, que não é colocada para fora, ela vai vir em forma de doenças, numa depressão, numa síndrome do pânico, né? Por exemplo, assim, crianças que foram abandonadas, assim como eu falei antes, né, não foram conectadas em amor com pai e mãe, são crianças que vão desenvolver uma ansiedade, vão desenvolver síndrome do pânico quando são adultas. Crianças que rejeitadas também são crianças, ainda na infância que a criança começa a manifestar os sintomas que ela vai ter de depressão, por exemplo, na vida adulta. Então, os pais têm que ficar atentos para isso. A criança que ela se sente abandonada, né? É aquela criança que também não recebe muito afeto de pai e mãe, ela vai desenvolver uma melancolia, e essa melancolia, ela vai ser aquela criança que vai crescer, se tornar um adulto e que não vai conseguir expor seus sentimentos, ela vai viver, como se diz, o embotamento emocional. Ela não para ela está assim, ó, conta algum fato trágico, ela não consegue ter expressão nem de dor nem de alegria. Tudo isso por quê? Porque a dor não foi exposta, né? Isso. Então, essa dor precisa ser falada, trazida à consciência, ela precisa ser falada. Falada com quem? Com qualquer pessoa? Não. Escolha um profissional, né? Escolha um coach que você confia, um terapeuta, um médico, um pastor, alguém que você confia, que tem conhecimento, um psicólogo, para ele te orientar e te conduzir da melhor maneira, para que essa pessoa se sinta assim, acolhida, sem julgamento, né? Mas que ela se sinta acolhida, amada, respeitada, não julgada, e que ela receba todo um aparato, porque ela pode entrar num surto quando ela começa a reviver todo o processo de dor, dependendo do que aconteceu. Então, é uma coisa muito séria, né? E se tu me permite, Márcia, nós temos, deixa eu ver, acho que pouco tempo ainda, né? Tem mais 10 minutinhos. 10 minutinhos. Isso. Então, a gente podia ir pela parte final, que seria no processo da cura, né? Isso. Ou você queria colocar... até assim, a gente acabou falando mais sobre rejeição, né? Mas para quem ainda não sabe quais são as feridas emocionais, a gente fala mais das 5 feridas emocionais, que é a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça. Nas próximas semanas eu vou estar fazendo uns posts sobre isso, né? Mas lá no Instagram da Liane também tem alguns posts que você pode acompanhar lá para você ter um pouquinho mais de conhecimento nessa área. E aí, tipo assim, a questão do abandono, ela também, eu vejo bastante pessoas assim que vêm com essa questão do abandono, que é aquela coisa que você cria a dependência, né? E aí o que você faz de tudo para manter as pessoas próximas de você. Então, a gente vai encaminhando para finalizar, mas em outro momento, quem sabe, eu chamo a Liana de novo e a gente fala só sobre a questão do abandono.
né? Porque Isso, também, isso. ou fala do abandono e da humilhação, a gente traz dois assuntos juntos, né? Mas é Isso. importante. Então, assim, a gente precisa trabalhar para quê? Para curar essas feridas emocionais. E aí a Eliane vai trazer alguns pontos ali para a gente poder fazer o encerramento disso, né? Mas procure realmente colocar isso, tá, na sua vida, expor isso, essa dor que você está sentindo. Porque enquanto ela ficar guardada dentro de você, você não vai conseguir buscar cura. Você precisa expor isso, tá? Então, eu vou te passar de novo, Liana, para você fazer o. Isso. Antes, agora me veio, você falando, me deu um insight aqui. Veja bem, guarda isso para sua vida. Tudo aquilo que você reprime vai, em um determinado momento, vai vir à tona, vai explodir. Então, toda a raiva reprimida, porque toda pessoa ferida, ela guarda muita ira, muita mágoa, muita raiva. Então, tudo aquilo que você reprime. Então, tem aquela pessoa que ela não quer se sentir, ela não quer falar, ela não quer retrucar, porque ela tem medo de ser ferida novamente, então ela vai guardando aquilo. Só que num determinado momento aquilo vai explodir, como eu já falei anteriormente, e aí vai assim, ó, vai ser o caos total. Ou então ela vai poder, vai reeditar no corpo as emoções que não foram faladas, né? E vai vir em forma de doenças, em forma de enxaqueca, de fibromialgia, enfim, de doenças aqui que a gente poderia ficar falando, fazer uma live só sobre isso. Mas então vamos para o processo de cura. Então, quando a pessoa primeiro, as pessoas que estão nos escutando, as que irão nos escutar, então ela assistiu a live, você precisa olhar então para dentro de você, com humildade, com verdade, e ver quais são os seus frutos. O que eu quero dizer com isso? Veja os seus comportamentos, as suas atitudes, como é que você está sendo como mãe, como é que você está sendo como esposa, com seus filhos, como é que você está sendo ali fora com seus amigos, quais são os seus comportamentos, você tem sido uma referência, você tem batido de frente, você tem criticado, você tem magoado, então olha assim com verdade, né? Isso que eu estou falando é para você, não é para o seu amigo, é para você. Isso é uma característica nossa, quando a gente ouve, isso, a gente lembra, fulano precisaria ouvir isso. Não, isso é para mim, é para você, é para cada um de você que está aqui nos escutando. Então, olha para dentro de você. Que tipo de mãe você tem sido? Você tem sido aquela mãe que você nasceu para ser exatamente? Você tem sido a mãe que seus filhos gostariam de ter? Você tem sido a filha que teus pais gostariam? E assim você vai indo em todas as áreas da sua vida. Então, olha para os seus frutos hoje. Se você não está com... Você percebe que tem alguma dor que está dentro de você, você não está tendo paz. Perceba, né? Faça uma reflexão, que dor é essa? Da onde ela veio? Faça uma retrospecção da sua infância, como é que foi sua infância. Quando você fala da sua infância, qual é a primeira imagem que vem na sua mente? É uma memória de boa alegria? Ou é uma memória triste, uma surra que você levou? É uma bronca, umas palavras que você ouviu lá do seu pai, da sua mãe? Enfim, tudo aquilo que vier em forma de dor é porque ainda precisa ser curado, é uma ferida, é uma memória de dor que precisa ser curada. Então, olha para o seu interior. Então, reconheça, como a Márcia falou antes, para de negar. Reconheça que você tem uma ferida e você precisa de ajuda e que sozinho você não vai conseguir. Peça ajuda a alguém, um profissional que você confia, né? Peça ajuda. Outro passo, como eu falei antes, lembrar que tudo que te causou dor, todo o teu passado, representa 10%. 90% é o que você vai fazer de agora em diante, que você tem esse conhecimento. Você vai continuar se vitimizando ou você vai procurar ressignificar e dar um novo significado para a tua vida e fazer diferente, fazer um marco na tua vida, como eu fiz na minha. E daqui para frente entender que aquilo que não me matou me tornou mais forte e que o local da minha dor é o local que Deus vai me usar para curar outras pessoas. Por isso que eu gosto tanto de falar de cura emocional, de feridas, porque hoje eu tenho autoridade para falar, porque eu fui curada, liberta, e hoje então eu posso falar. O próximo passo, então, quais são as consequências dos comportamentos que você vem tendo? Então, quem olha para o seu redor,
quem você tem ferido. Olha para o seu marido, para os seus filhos, né? E conecta com ele, olhe nos olhos, peça perdão, mas assim com verdade, peça perdão, diz, ó, meu filho, eu te peço perdão porque eu te comparei com a tua irmã, para sua filha, eu te peço perdão, filha, porque eu disse que tu era isso, tu era aquilo, para o marido também, peça perdão, porque por isso dê nome a tudo aquilo que você magoou. E reconheça todos os seus comportamentos daqui para frente, seja humilde, seja com quem for. Quando você percebe que você extrapolou numa resposta, chega para essa pessoa e diz, fulana, me perdoa, eu não sou mais essa pessoa. Isso é um velho comportamento meu que insiste em querer voltar. Mas daqui para frente, isso não combina mais com a nova Liana, com a nova Márcia daqui para frente. Então, seja verdadeiro, humilde, porque uma das consequências da ferida, da rejeição, é o orgulho, a vaidade, né, a soberba, e o orgulho muitas vezes nos impede de sermos humildes, de pedir perdão. Então, vamos nos desfazer de sentimentos tóxicos, retirar aquela máscara que por muitos anos a gente carregou de uma mulher forte, poderosa, porque não podia mostrar sua fragilidade, de medo de sofrer novamente, né? Perdoe, assim, perdoe, perdoe, perdoe a todas as pessoas que magoaram, que principalmente a você, para você ser livre, porque quando a gente passa por esse processo, às vezes vem a culpa, né, de nós como mãe, como filhos, como profissionais, podia ter feito diferente. Cuidado, não se autopune, não se culpa, porque quando a gente reconhece que nós erramos e a gente abre nosso coração para Deus, Deus está ali para nos perdoar e Ele vai. Deus quer fazer uma obra completa na nossa vida. Ele não quer só nos curar superficialmente, mas Ele quer ir lá nas profundezas, arrancar pela raiz tudo aquilo que nos causou mal. E quando Ele nos perdoa, os nossos pecados são jogados no lago do esquecimento. Então, nós não precisamos mais carregar essa culpa. E buscar uma conexão verdadeira com Deus. Porque Jeremias diz, em Jeremias 17, versículo 14, diz: cura-me, Senhor, e serei curado. Então, Jeremias estava fazendo uma súplica a Deus. Cura-me, Senhor, e serei curado. Então, Deus está ali querendo nos curar. Ele está ali na porta do nosso coração, esperando que a gente abra e peça, porque Ele vai lá, coloca o seu bálsamo, Ele vai nos curar, Ele vai nos trazer a paz, vai nos restituir tudo aquilo que o inimigo tem nos roubado. Então, também para finalizar, no Salmo 147, no versículo 3, diz assim: só Ele cura os corações quebrantados e cuida das feridas dos aflitos. Quer dizer, só Deus vai lá nas profundezas para curar. Vai curar todos? Não. Aqueles que quebrantarem seu coração, aqueles que se humilharem, pedirem, cura-me, Senhor. Ele vai lá e nos cura por completo. E lembrando que uma mulher que é curada, ela vai restaurar sua família, seus relacionamentos, e ela vai ser instrumento de Deus para levar cura para outras pessoas que estão passando por aquela mesma situação. Isso. Nós temos mais 1 minutinho e meio. Gratidão mesmo, Liane, por tudo. Tudo, a nossa vida é um aprendizado, e quando nós estamos dispostos a aprender e realmente trabalharmos em nós isso, é muito importante, né? E eu amei essa tua finalização aí, tá? Realmente nós precisamos crer que Deus está perto de nós, que Ele nos ajuda a nós nos curarmos, mas nós precisamos estar dispostos a expor o que a gente precisa para a nossa cura interior, né? Então, isso é muito importante. Gratidão mesmo, tá? A gente vai marcar um outro encontro para a gente poder falar um pouquinho mais. Ok, estou à disposição, vamos lá. Gratidão, Márcia, gratidão a todos que nos acompanharam e aqueles que irão nos assistir. Então, deixar meu abraço, desejar assim que Deus abençoe sua vida, que vocês possam ser abençoados com essa palavra e que vocês possam ser curados e cumprir com o propósito pelo qual vocês nasceram para ser, para fazer e para ter. Isso. Eu vou deixar essa live salva no IGTV, tá? Então, se você achar que alguém precisa, que você gostaria que alguém ouvisse essa live, você encaminha para essa pessoa, tá? Gratidão a cada um que esteve aí conosco nesse período assistindo, tá? Nos acompanhando. E eu acho que a live vai cair agora, porque ela está encerrando,
tá? Então, gratidão, assistem lá, vão na página da Liane, curte a página dela, acompanha o trabalho dela, que é maravilhoso, tá? E beijão no coração de todos vocês. Até. Ok, até. E